Olá amigos, olá amigas. Hoje a gente vai debater aqui a respeito do crescimento do Bolsonaro, nas redes sociais e alguns setores da sociedade brasileira. A minha primeira aposta é que o seguinte: o Bolsonaro ele vem usando um recurso muito inteligente da parte dele, que é o de acessar o imaginário das pessoas. Aproveitar que a grande maioria da população está insatisfeita com o sistema político no Brasil, com a crise de representatividade, com a insegurança, com os altos índices de violência, com toda essa sensação que a gente tem de que o Brasil precisa de um herói. Que os momentos em que as sociedades precisaram de heróis, a solução foi catastrófica. E o discurso que não prevê nenhuma contradição, nenhuma complexidade nas causas políticas e nas questões sociais e econômicas que envolvem um país tão grande como o Brasil, e resumir isso a pequenas frases de efeito, faz com que a população se envolva por esse discurso e compre essa ideia. Por exemplo, bandido bom é bandido morto. Quando eu falo bandido bom é bandido morto, eu estou simplificando um problema complexo da violência no Brasil, que passa por questões sociais, que passa por questões econômicas, que passa por questões históricas, que passa por questões políticas, e resumindo isso a uma frase: bandido bom é bandido morto. O bandido bom e bandido morto, ele é também uma maneira das pessoas que sofreram violência se vingar dos criminosos, porque esse é um sentimento da natureza humana. Se me afetou, se me atingiu, eu quero dar a resposta. E a resposta é matar esse indivíduo que de alguma maneira cometeu algum crime em relação a mim. Então, quando o Bolsonaro acessa esse imaginário das pessoas, essa parte afetiva, com esse sentimento de vingança, ele ganha a adesão dessas pessoas que estão inflamadas, que não aguentam mais tanta violência, que estão inseguras, que estão descrentes da possibilidade de uma resolução através de outra forma que não a da violência. 70% dos criminosos voltam a matar e a estuprar, eles voltam a cometer mais crimes, a fazer mais vítimas. A pena de morte salva a vida de muitos inocentes, que se tornarão novas vítimas. A pena de morte e a prisão perpétua servem para afastar o perigo da sociedade. Não é questão de vingança, e sim de justiça. Medo. É um monstro, não tem coração. Cenas de um filme de terror da vida real. Fez eu tirar minha roupa, né? Ele tirou a dele também, fez as coisas. A vida delas nunca mais foi a mesma. Sabe, eu tenho medo de estar andando até de dia mesmo. Alguém vir e fazer alguma coisa de ruim comigo. A impunidade. Ele foi condenado a 14 anos, saiu. Em um mês ele fez mais 2 vítimas. Imagine se ele fica fora da cadeia por 1 ano. Quantas vítimas ele não teria feito? E a crueldade escondida pelas palavras de quem não pode conviver em sociedade. Eu queria achar um lugar ermo onde tivesse muita movimentação. Mas eu me arrependi e eu fiz uma maior burrada da minha vida depois de puxar 25 anos de cadeia. A condenação para quem comete um estupro aqui no Brasil é de 6 a 10 anos. Mas quando o preso cumpre menos da metade da pena, ele já começa a ganhar benefícios e pode ser solto por bom comportamento, por exemplo. O problema é que a detenção na prática realmente não funciona. Mais de 70% desses criminosos que vieram parar aqui por esse tipo de crime, quando ganham a liberdade, voltam às ruas, estupram outras mulheres. Este é Pedro Martins, 54 anos. Mototaxista, acima de qualquer suspeita. Ele me feriu muito, meu psicológico tá abalado. Por que você faz isso? Você tem prazer em estuprar mulheres, é isso? As mãos de Pedro são patas de um monstro, que há 28 anos comete estupros na mesma região. Ele já passou 7 vezes pela cadeia. Foi preso em 1986, 3 vezes no mesmo ano, em 1990, 2 vezes em 2004 e 1 no ano passado. Não adianta. Quando põe os pés na rua, volta a atacar. Na hora que ele me grudou e ele falava assim pra mim que ele queria eu
E que se eu não fizesse nada, ele ia me soltar. Agora que se eu reclamasse ou gritasse, ele ia me matar ali. E não precisa demorar muito. Fazia um mês que Gilberto estava em liberdade. E mesmo depois de ver o sol nascer quadrado durante 9 anos, não poupou nem quem era do mesmo sangue. Estuprou na casa do irmão a sobrinha de 15 anos e uma vizinha de 11. Quando eu comecei a olhar a gravação, eu levei um susto. Ele entrou no quarto, descobriu minha filha e mexeu com ela. Na maioria das vezes, as vítimas não sabem quando o homem que a estuprou ganha a liberdade. Já ele conhece bem os passos e onde a encontrar. Quando ele percebe que ele não vai ficar impune, que a vítima vai denunciá-lo, ele acaba abusando de novo e nesse último abuso evolui à morte. Eles são chamados de maníacos, mas de loucos não tem nada. O jurista Luiz Flávio Gomes sabe que eles voltam a estuprar porque criminoso que é criminoso, quando vai preso tem uma certeza da impunidade. O problema do Brasil não é a falta de leis. Está aí a lei, o código deste tamanho está aí. O problema é a efetividade desta pena. Não existe no Brasil certeza do castigo. Ao contrário, os criminosos, qual é a sensação que eles têm? De impunidade. Um homem desse, ele tem que ficar trancado num lugar e morrer à míngua. Um outro exemplo, quando o Bolsonaro diz que vamos armar o cidadão de bem, vamos permitir que as pessoas de bem portem armas. Ele acessa mais uma vez, né, o sentimento das pessoas de que andar armado é estar seguro. Quando, na verdade, andar armado não significa necessariamente estar seguro. O Brasil é um dos países onde se mais morre e se mata por armas de fogo. Estar armado não significa necessariamente estar seguro. Muitas pessoas não têm condição nenhuma psicológica de ter uma arma. Muitas pessoas não sabem como manusear uma arma. Muitas pessoas não sabem como é agir numa situação de estresse profundo armados. A gente já vê uma série de conflitos nas ruas, de brigas de trânsito, de brigas entre marido e mulher, de brigas entre vizinhos, de conflitos que com uma arma como um elemento adicional podem causar várias tragédias. Então estar armado não significa necessariamente estar seguro. Há 12 anos, o Brasil vive uma das mais rígidas legislações anti-armas do mundo. O Estatuto do Desarmamento tinha o objetivo de diminuir a violência no país. Entretanto, cenas como estas são cada vez mais comuns. Criminosos fortemente armados agindo livremente. Tá aqui. Um levantamento internacional feito por uma ONG norte-americana mostra que o Brasil é o 11º país mais violento do mundo. Desde que o Estatuto do Desarmamento foi implantado, o número de homicídios praticados com armas de fogo aumentou 6,95%. A taxa de assassinatos brasileira é de 26,8 casos por 100 mil habitantes. A média mundial é de apenas 6,2 mortes por 100 mil habitantes. A campanha do desarmamento contou com forte apoio político dos presidentes Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. Os ex-ministros da Justiça, Tarso Genro, Márcio Tomás Bastos e o atual José Eduardo Martins Cardoso também foram favoráveis ao Estatuto do Desarmamento. O que ficou claro é que a lei foi eficiente em desarmar o cidadão de bem. Os bandidos agora não só usam armas cada vez mais sofisticadas, como ao atacar têm a certeza de que a vítima estará, na maioria das vezes, desarmada. Este consultor garante que em nenhum país onde a população foi desarmada houve redução dos índices de criminalidade. A Inglaterra, por exemplo, viu a violência explodir depois que fez isso. Ela passou a ser o país mais violento de toda a Europa. Não o número de homicídios, porque realmente homicídios lá ainda é muito baixo, mas outros tipos de crime, agressão, roubo, estupro, né? Ela é a maior de toda a Europa. Já os Estados Unidos, onde 10 milhões de armas são vendidas anualmente, vem experimentando quedas sucessivas de todos os tipos de crime. Continua sendo o país mais armado do mundo,
né, com 300 milhões de armas de fogo na mão da população, e mais um ano consecutivamente, durante mais de 10 anos, todos os índices criminais caíram nos Estados Unidos. Bandido não tem medo de arma. Se tivesse, não ia enfrentar a polícia. Não vai passar um tempo, eu tô garantindo. Vamos terminar a ocorrência, pode sair. Deixa a arma, você está vindo armado, não pode. Todos os policiais que são comandados, eu já determinei. Ele fala que tem até cadastro aí. Você quer entrar na viatura diária? Sair, não sair, que a gente põe na viatura, não tá aberta lá. Eu vou no palio quente com vocês da viatura diária. Te dou minha palavra, larga a arma e vem. Sabe, ele tá com o celular no bolso, que ele não sabe nem quem a viatura tá aqui do lado. Na hora que você chegar, faz só uma busca pra... Vamos... Tem um outro policial atrás de mim, eu quero confirmar se vocês só estão armados. Vou fazer uma busca pessoal. Então deixa a arma e vem. Pode vir, acabou a ocorrência. Acabou, não vai acontecer. Então beleza, pode vir. Garanto, pode vir. Vem despreocupado, vem tranquilo. Pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada, pode vir tranquilo. Vem, pode vir. Quer que abre ou fecha? Pode vir, pode deixar, então pode sair. Sai, coloca a mão na cabeça, larga essa arma, vamos. Pode vir tranquilo, põe a mão na cabeça, não engana. Tá, vem com a mão na cabeça. Vem com a mão na cabeça. Todo mundo tranquilo, as vítimas estão vindo, eles se entregaram. Pode ficar tranquilo. Todo mundo tranquilo. Você acordou com ele. Coloca a mão na cabeça, deixa eu só fazer uma música pra ver se você tá armado. Coloca a mão na cabeça. Vai, deita na cabeça. Todos com a mão na cabeça. No chão. Bora, rapaz. Tranquilo. Bora tirar esse colete aí. Deixa eu conectar. Ah, mas o bandido pode ser surpreendido. Ele vai assaltar o carro da frente, vem um cara atrás que está armado e vai dar um tiro e vai matar o bandido. Não é, a meu ponto de ver, papel de nenhum indivíduo que não o do Estado e da polícia proteger o cidadão. Outro cidadão não deve fazer a segurança ou não deve tentar resolver um problema que é de ordem policial. Ou seja, você tem que levar um tiro na sua cara, você não pode matar o ladrão porque o Tico quer que ele viva e que você leve o tiro se for preciso. Ter uma arma dentro de casa requer muito cuidado. Tem muitos casos de crianças, de adolescentes que acabam pegando as armas dos pais e causando acidentes. Mas quando o Bolsonaro fala que vai armar o cidadão de bem, ele passa essa impressão de que qualquer pessoa de bem, e todos nós nos consideramos pessoas de bem, possamos andar armados. Nos Estados Unidos, o povo é armado e seus filhos não saem por aí causando acidentes porque são ensinados sobre o que é e para que serve uma arma. Shoot, you shoot, okay? Ready. Okay? Okay, shoot. Don't put your back, but don't lean back. Don't lean back. Don't lean back. Don't lean back. You're leaning back. Okay, it's okay. Keep shooting. Come on. Go! Así es.